prazer estar aqui e falando de um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu me sinto em liberdade de falar, né? sobre família. E eu aproveitei, eu peguei uma cola lá atrás, um daqueles temas, né? A gente me mostrou ali, eu falei, poxa, esse tema aqui é interessante. Mas lá está o Ministério da Família. Eu só mudei a palavra aí. Eu botei Ministério na Família. Só mudei o da para na. Para a gente estar desenvolvendo, né? É especial para mim falar sobre família, principalmente esse mês, né? Dia 13 agora, na próxima segunda, né? Débora e eu fazemos 13 anos de casado, né? 13 anos no dia 13. Sabe o que significa? Fazer 13 anos no dia 13? Nada. Calhou no dia 13, né? Mas é uma vitória, né? Uma graça que podemos alcançar. 13 anos. Podendo testemunhar do Senhor na nossa família. Então, família é isso. Ela testemunha, ela apresenta a glória do Senhor, principalmente para o mundo. Eu costumo dizer que Jesus foi o que deu mais valor à família. Ele iniciou o seu ministério em um casamento e vai terminar seu ministério em outro casamento, o seu próprio casamento, né? Justamente para mostrar que o casamento vem de Deus, que o casamento é instituído por Deus e que o casamento é bênção, né? Então, pode colocar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é muito interessante. Paulo está dizendo assim para Timóteo: aquele que aspira ao episcopado, ou seja, quer servir, porque presbitério é isso, não é? É servir, não se servir, servir. Então, quem quer servir, ou como presbítero, ou como diácono, na verdade, como qualquer outro ministério na igreja, Paulo está dizendo assim: olha para a casa dele. Olha para a casa dele para ver se ele está em condições de exercer o ministério. Então, antes da gente exercer o ministério na igreja, nós exercemos o ministério em casa, na família. Então, se eu falho no ministério em casa, eu estou desqualificado de exercer o ministério na igreja. E seja qualquer ministério. Então, o que me qualifica de exercer o ministério na igreja é o meu lar, a minha casa, a minha família. Então, é isso que vai determinar realmente se eu posso ter um ministério, servir na igreja, porque o meu lar, primeiramente, tem que ser um exemplo. Um exemplo. E olhando para esse nome, para esse fator que nós temos de ter um ministério, exercer um ministério em casa antes de exercer um ministério aqui, né? Então, nosso primeiro ministério é em casa, no lar, né? Eu fui bolando e pegando alguns ministérios que nós podemos exercer em casa, né? E alguns eu fui elaborando, eu consegui 10. Nós vamos falar então sobre os ministérios na família. Vamos falar sobre o ministério, meu mistério, mornistério, ministério, monastério, ministério, miseristério, era só ministério, minisvério e semistério. Então, cada um desses nós podemos, às vezes, estar exercendo na nossa família, né? Mas de uma forma negativa. Todos esses ministérios aí é uma forma negativa de exercermos o ministério
ministério. Ou seja, o ministério que eu exerço em casa, pensando apenas em mim. Mas família é exatamente isso, o servir. É tanto igual a família de Deus na igreja, quanto em casa, né? Ministério que você exerce nunca é para você, é sempre para servir os outros. É como os dons. Os dons não é para benefício próprio, é sempre para servir. Alguém já disse que o dom ou até o ministério é um garfo de 1,5 m. Quando você segura na ponta, né? Na ponta do garfo, você consegue se alimentar com um garfo de 1,5 m? Você tenta, mas não, ele passa. Você nunca vai conseguir. Mas você pode dar comida para o outro, servir o outro. Então, e casamento é assim. Casamento, quando passa a ser egoísmo, quando passa a só pensar em você, vai ter problema. A gente lembra, por exemplo, de Ló. Abraão falou para ele assim: você escolhe para onde você quer ir, você escolhe, deixa você escolher, depois eu escolho. O que ele devia fazer? O que ele tinha que fazer? Ele falou assim: não, tio, poxa, quem sou eu para escolher primeiro? O senhor sempre me ajudou, é o senhor que cuidou de mim. Infelizmente nós tivemos alguns problemas, mas não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graças ao Senhor. Não, escolhe o Senhor primeiro. Mas ele não, então tá bom, eu vou escolher. Então, alguém que na família pensou só em si. Então, e na família tem as prioridades. Tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus nos coloca na ordem certa. Quer ver, por exemplo? Tito capítulo 2. Ou às vezes pensar só numa pessoa, ou só pensar no filho. Tito 2, 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Está vendo a ordem aí? Primeiro, marido, depois, filho. E é uma ordem lógica, porque se a mulher pensar apenas nos filhos, e só comida fresca para os filhos, e só cuida dos filhos, e vai deixando o marido de lado, onde vai dar esse casamento? Costumo dizer que marido dá filho, mas filho não dá marido. E depois os filhos vão embora, só quem fica? Só fica eles dois. Então, claro que, uma vez eu falei isso lá acho que Miguel Pereira, a Débora estava sentada assim, ela ficou brava com um casal assim do lado, a moça com um neném recém-nascido, o rapaz começou a cobrar dela. Está vendo? Está vendo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Mas quando que a mulher, por exemplo, ainda mais quando tem criança pequena, então pior ainda. Quando que ela vai ter tempo com o marido? Quando o marido ajuda ela a ter tempo, porque ele ajuda nos afazeres, e porque tem marido que assim, chega, senta lá no sofá, bota os pés para cima, e agora tem que ser servido, Então, a coitada da senhora, ela está tanta coisa para fazer, e roupa para lavar, e fazendo comida, mas aí quando o marido chega junto, olha, eu vou adiantar isso. Ela falou: poxa, você já fez para mim? Olha, então acabei, vai sobrar tempo para nós, Então vai sobrar tempo para nós dois. Então tudo tem um equilíbrio, na vida, Então, como marido, como esposa, como filho, nunca pensar em mim, é sempre pensar no outro, Olha, nunca ser servido, é servir. Como nós vemos lá, por exemplo, a mulher não terá domínio sobre o próprio corpo, mas sim o marido não terá domínio sobre o próprio corpo, mas sim a mulher, Então, ou seja, é para servir o outro, não privar o outro de nada, tudo visando o outro, Então, se eu
quero servir a minha esposa, se a minha esposa quer me servir, então vai ter uma ligação, né? Então, como tem bastante, nós vamos estar adiantando. O próximo é meu mistério. Ou seja, tudo que esse é meu, isso não é seu. Mas família não é assim. Família, tudo que é meu é seu. Eu lembro que quando eu fui adotado pelos meus tios, eles já eram idosos, e era engraçado, que eles recebiam o pagamento, eles tinham uma escrivaninha, ele trancava 7 chaves ali, todo o dinheiro, e eu com uma curiosidade pequena, quanto que deve ter ali? Puxa, que dificuldade de conseguir alguma coisa, Aí eu lembro do Marcelo falou assim: tem casa, assim, o dinheiro fica lá em cima, assim, da mesa, a gente não esconde, a gente não guarda o dinheiro, o filho passa para lá e para cá, claro que tem que pedir, pai, me dá um dinheiro, pegou na minha carteira, tira lá o que você está precisando, quanto que é? 50, pegou 10, então dá para 2 dias, de lanche. Então, eu quero criar meu filho assim, olha, é nosso, mas tem que pedir, claro, mas não estou escondendo de você, para você não roubar, porque às vezes a criança pensa isso, está escondendo para mim não roubar, então talvez crie aquilo, olha, poxa, não confie em mim, não confie. Mas maldito o homem que confia no homem. Então às vezes a pessoa pega aquele versículo, não confia em ninguém, não confia no irmão, porque a Bíblia diz, maldito o homem. Não, nós devemos confiar nos irmãos, devemos confiar na nossa família, O confiar ali, quando Paulo disse, é colocar a sua esperança e tantas outras coisas. Mas claro que podemos e temos que confiar no marido, confiar na esposa, confiar nos filhos, e não usar um texto sem contexto por puro pretexto, de uma forma errada, Então, o meu mistério, a pessoa não quer doar, não quer sofrer a pena. Nós estudamos esse domingo agora, sobre irmãos que não querem sofrer o dano. Poxa, olha, me magoou, eu quero restituição, eu quero que venha e me restaure o prejuízo, eu fui ofendido, Mas irmãos espirituais, eles preferem sofrer o dano. Olha, eu fui ofendido, mas eu não vou relevar isso não, para a gente manter a comunhão. É assim que deve ser na nossa casa, é assim que deve ser no nosso lar. Porque quando a gente busca as coisas de Deus, quando a gente busca agradar a Deus, Deus vai abençoar a nossa família. Ainda que possa haver problemas no nosso lar, talvez que no meu próprio lar, às vezes se levantou inimigos. Poxa, a minha esposa agora ela não é mais minha amiga, nós estamos vivendo como inimigos. Meus filhos não estão falando comigo, parece que somos inimigos. Mas olha só o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, que versículo muito interessante. É bom quando a gente descobre um versículo que a gente nunca viu, Talvez você já conheça esse versículo aqui, mas eu não conhecia. Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Olha só, vou ler de novo. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com eles os seus inimigos. Então, se há inimigos na sua casa, na sua família, mas se o seu caminho agrada ao Senhor, se você está no caminho do Senhor, se você tenta agradar o Senhor, obedecer a Deus, ter uma vida santa, Ele vai reverter essa situação. Ele vai tornar que os inimigos se tornem seus amigos. Isso é lindo, Que pode acontecer na sua casa, no seu lar, na sua família. Se infelizmente isso está acontecendo. É a palavra de Deus. Segunda Reis, capítulo 5, sobre o meu
ministério, ou pensar apenas no meu, até mesmo no ministério, eu lembrei de uma jovem menina, em 2 Reis, capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então, eu acho extraordinário a vida dessa menina, porque era uma menina que não tinha nada a favor dela. Ela era cativa, ela era prisioneira, ela era escrava. Ela deveria pensar assim: olha, Naamã me escravizou, me tirou da minha família, me tirou da minha terra. Tomara que ele morra com essa lepra, né? Tomara que ele morra. Mas não, ela pensou na família, porque era a família dela, era onde ela morava. E ela fala assim: olha, poxa, talvez não sei pensando alto, né? Às vezes a gente pensa alto, acaba falando. Quem me dera, meu Senhor, fosse lá, ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela quis o bem dele, ela não pensou só nela, ela pensou na sua família. E por ela não pensar só nela, no seu estado, pensar naquela família, o que você acha que quando Naamã voltou curado, porque aquilo dali era terrível para ele, né? Aquilo era uma vergonha para ele. Ele mesmo sendo um herói de guerra, aquilo ali era o seu vexame, aquilo era o seu espinho, né? O que será que ele fez com aquela menina quando ele voltou? Eu fico imaginando, né? Você já imaginou? O que é que ele fez? A Bíblia não diz. Mas será que ele continua tratando ela como uma simples escrava? Duvido, né? Duvido. Acredito eu, é só uma opinião minha, que ele fez ela como filha. Olha, você não é mais escrava. Você vai ser a minha filha agora. Tudo que é meu vai ser teu. E quantas coisas ele passou para aquela menina, e abençoou e ajudou aquela menina, por ela não pensar só nela, né? E ela pensar naquela família. Vamos para o próximo? Mornistério. Então, às vezes, a nossa casa, a nossa família, está como a igreja de Laodiceia, nem quente, nem fria, mas morna. Ou seja, perdeu o primeiro amor. Então, nós já estudamos aqui que há 3 tipos de amor, né? Dod, Raya e Ahava, o amor do corpo, da alma e do espírito. Vemos que o amor do espírito é a única coisa que acaba com ele, que separa, podemos dizer assim, separa ele é a morte, que é o espírito que se ligou, né? Mas nós podemos o quê? Sobrecarregar esse amor, né? Esse amor. Então, e o que pode acontecer ali? O que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia? Eles perderam o primeiro amor, ou seja, o que a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, o que eles estavam fazendo? Eles trocaram isso, perderam o primeiro amor, nesse sentido. Eles estavam amando mais os irmãos do que a Deus. Às vezes isso acontece na nossa família. Nós trocamos. Em vez de amar a Deus primeiro, eu amo mais o meu filho mais do que a Deus, então eu não corrijo.
Então eu estou amando mais ele, eu estou colocando ele, o amor ao próximo em primeiro e amor a Deus em segundo. Né? Eu não vou falar nada com meu filho, não. Poxa, eu não vou corrigir ele, não vou disciplinar ele, não, porque eu amo tanto, né? Então ele está amando mais o próximo do que a Deus. Então, mas se realmente ele amasse seu filho, amaria Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus. Então, olha, eu quero o bem do meu filho, eu quero que ele seja restaurado na a sua vida com Deus, o seu pecado, né? Eu não posso amar meu filho mais do que a Deus, né? Interessante quando a gente lembra ali quando Deus prova Abraão. O que Deus queria provar ali? Se Abraão amava a Deus? Não, porque ele já sabia que ele amava a ele. Por isso que ele fala assim, ó, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Então a prova ali não era se Abraão amava mais a Deus do que seu filho. Quer dizer, se ele amava a Deus. A prova era se ele amava a Deus mais do que a seu filho. Por isso que fala, o teu filho a quem tu amas. E Abraão provou isso, que ele amava mais a Deus do que o filho. E por ele amar mais a Deus do que o filho foi restituído. Então, se amamos a Deus mais do que os nossos filhos, Deus nos restitui eles. Deus faz uma obra especial na vida deles. Então, é isso, né? Então, nós vemos então que o marido, a palavra de Deus diz, o marido amar, né? Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, né? Ou seja, se entregando por ela. E a mulher seja o quê? Submissa, né? Submissa. Agora a gente vai lá para, por exemplo, ver essa submissão, né? A gente pode ver alguma coisa sobre o véu. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E muitos pensam assim, então se o homem é o cabeça da mulher, a mulher é inferior ao homem. Mas não é questão de inferioridade. Porque senão, aqui fala que Deus é o cabeça de Cristo. Se fosse questão de inferioridade, Cristo seria inferior a Deus. Mas não é. É uma questão de posição e de submissão. Como Cristo é submisso a Deus, a mulher é submissa ao homem. É como a igreja é submissa a Cristo. Por que a igreja ela é submissa a Cristo? Porque Ele a ama, porque Ele a cuida. E o amor, quando a mulher percebe que o homem a ama, é muito mais fácil se submeter, ser submissa. E submissão é o quê? O respeito. Não, eu respeito meu marido, o que ele disse, a sua posição, respeito. Puxa, meu marido é o cabeça. E o véu fala muito disso. Quando a irmã usa o véu, que é bíblico, ela está dizendo assim, eu sou submissa ao meu marido. Mas isso tem que ser uma realidade. O que adianta você usar o véu, que traz esse simbolismo? Porque, na verdade, o véu aqui ele tem três simbolismos, né? Eu vou falar mais sobre esse. Ele está dizendo isso, né? Ela está dizendo, olha, eu estou numa submissão ao meu marido. E isso realmente tem que ser uma realidade, porque senão é um simbolismo que se perde. O que adianta você usar o véu, mas você não é submissa ao marido? É a mesma coisa que um batismo sem conversão. A igreja, ela às vezes batiza alguém que depois vai perceber ele não era convertido? Sim. É culpa da igreja? Não. Porque a pessoa disse, olha, eu creio. Eu recebi Jesus como meu Salvador. E de certo momento ele até prova isso. Mas aí depois a gente vai ver, poxa, batizou, mas não teve nada de conversão.
Mas não é culpa da igreja. Mas então, o batismo, no seu caso, foi um simbolismo que se perdeu. Assim é o véu. Então, que o véu realmente seja uma realidade na vida de cada irmã, mostrando isso. Realmente eu sou submissa ao meu marido. Porque se não for submissa, é um simbolismo que vai se perder ali nesse sentido. Como a ceia, por exemplo, se você tomar a ceia sem discernir, é um simbolismo também que se perde. Já que estamos aqui, falando sobre o véu, eu falei que tem três simbolismos que fala exatamente da submissão, você está mostrando a submissão. A mulher casada, a mulher casada, ela está mostrando com isso que ela é submissa ao marido. E a solteira? Ela vai mostrar que ela é submissa ao pai. E a que não tem pai? Ela está mostrando que ela é submissa à igreja. Nós vemos nesse sentido, nesse paralelo. Não é o assunto, mas já que nós estamos falando aqui sobre o véu, só para a gente ficar convicto disso, que o véu é um simbolismo que simboliza o que eu disse, e ele tem mais dois simbolismos, o próximo simbolismo, verso 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Então, por que o irmão ele não cobre a cabeça? Porque ele é imagem e glória de Deus. Então, a glória de Deus na igreja tem que aparecer? Tem. Então, por isso o homem não cobre a cabeça. Mas a mulher é glória do homem. Então, se a mulher é a glória do homem não pode aparecer. Então, a mulher usando o véu, ela tampa a glória do homem, que é ela mesma. E o que é a glória da mulher? Os cabelos. Não é para isso ela uma glória? Então, ela com o véu, ela está tapando também a sua própria glória. O véu é lindo. Eu trouxe esse estudo lá em Ponte Funda. Mas olha, poxa, a gente não usava o véu porque a gente não sabia o simbolismo, a gente não entendia. Olha, nós vamos usar o véu. Então, são ensinos que vão se perdendo. Ensinos que vão se perdendo. O Reis está voltando nesse simbolismo que foi se perdendo. E o terceiro, só para a gente terminar essa parte aqui, que é por causa dos anjos. Ou seja, os anjos estão aprendendo com a igreja, no verso 10. Por causa dos anjos. Os anjos estão observando com a igreja. Então, a igreja, quando usa o véu, ela está ensinando os anjos que aquela igreja é submissa a Cristo e é obediente a Cristo. Então, os anjos estão observando. Então, esse é um dos simbolismos que nós vemos aqui. Vamos adiantar? Menino estéril. Ou seja, o menino ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele ficar velho, não se desviará dele. Isso não é salvação. Porque, às vezes, você ensinou seus filhos, todos se converteram, mas tem um irmão que os filhos não se converteram, ou um, ou dois, ou até mais, você fala assim, tá vendo? Você não ensinou. Como assim? Às vezes você conhece até aquela família, ela ensinou. O ensinar aqui não é salvar, porque não é você que salva, não são os pais que salvam. O ensino ali é você ensinar, a responsabilidade é ensinar, não é? São os pais que convertem os filhos? Não, eles vão ter a influência. Então, o ensino, sim. Então, às vezes a pessoa usa, olha, você não soube ensinar, eu soube. Então, ou seja, a glória é minha. Então, é você que converteu? Não, é a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Eu ensinei, mas pela misericórdia de Deus eles se converteram. Então, é apenas ensino, é ensinar. Dar o exemplo. Seu exemplo mesmo, Veja lá, Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos, E a glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. E não
e não os filhos a glória dos pais. É isso, exatamente. Então, quando se inverte isso aqui, né? Meu filho é a minha glória, não toca nele não. Então, meu filho é o meu reizinho, né? Então eu tenho que fazer de tudo e dar tudo na mãozinha dele e não disciplinar, porque ele é a minha glória. Como Eli, né? Eli, Deus falou assim, você não disciplinou seus filhos. Ele falou lá assim, meus filhos, né? Parece que a glória de Eli eram os filhos, né? Filhinhos, eu estou sabendo de umas coisas aí, né? Que vocês andam fazendo. Foi apenas isso que ele disse. Mas ele não repreendeu, ele não disciplinou. Nesse sentido, né? Então, tudo tem a sua ordem, né? A glória dos filhos são os pais. Passa próximo. Monastério. Então, às vezes, a família exerce só um ministério dentro da igreja, né? Apenas aqui dentro, como se aqui fosse um monastério, né? O se santificar é aqui dentro, o se separar é aqui dentro, o tratar bem é aqui dentro. Então, às vezes é uma coisa na igreja e em casa é totalmente diferente, né? A gente conhece muito bem, né? Vamos mudar para a igreja. Aqui o senhor é muito diferente, pai. Então, usa nesse sentido de um monastério, né? Próximo, para a gente adiantar. Mini estéreo, né? Estéreo. Então, podemos dizer que, ou seja, não desenvolve na família, não cresce, não zela para o crescimento espiritual da família. Isso é o que acontece. Mini estéreo, não dá frutos, não desenvolve, não dá o exemplo, não busca que os filhos cresçam no conhecimento, né? Deus tem 2 desejos: que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu vejo exemplos disso, né? Que infelizmente a sua casa, o seu lar é um mini estéreo, não desenvolve, não dá frutos. Geralmente, pais fiéis que evangelizam seus filhos e eles se convertem. Às vezes eu vou no acampamento de Carangola e às vezes a gente tem um momento lá das crianças dizerem como se converteram. Então, aquelas crianças que já são convertidas e que têm os pais fiéis, a gente vai perguntando, como é que você se converteu? Foi em casa, com meu pai ou com a minha mãe. Né? Minha mãe e o meu pai pegavam todo dia ali, e a gente estudava a Bíblia, e foi assim. Né? Eu acredito, parece que as suas filhas foram em casa, não foram? Né? Então, eu tenho vocês como exemplo, né? Assim, de ensinar os filhos, de ter o zelo. Né? Depois eu vou falar mais sobre isso num outro mais para frente. Vamos no próximo? Miseristério, ou seja, miséria. Um ministério no lar pobre. Mas qual é a maior pobreza que um lar cristão, de crente, pode ter? Será que é igual aquele dali? Às vezes ter pouca comida, ter, às vezes, pouca roupa, poucos recursos? Não. A maior miséria num lar é uma família de crentes que espiritualmente ela é miserável. Miserável, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Fulano, ele é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. Né? Às vezes ele tem muito, muito dinheiro, mas espiritualmente e socialmente e tantas outras coisas, ele é pobre. Ele é pobre, paupérrimo. Né? Então, eu tenho visto assim, porque antigamente, no lar cristão, uns 30 anos atrás, se você perguntasse aos pais assim, olha, qual é o teu desejo para os seus filhos? Ou para o seu filho, ou para a sua filha? Olha, que ele seja um missionário, né? Que ele embarque num Douros. Qual era o nome do outro navio? Logos, né? Esse era o desejo dos pais na época, né? Puxa, que ele sirva ao Senhor integralmente, né? Mas hoje, infelizmente, a gente
a prioridade dos pais não é mais esse. Não é mais, infelizmente. Olha, ele vai para o exterior, que ele estude lá, que ele faça a melhor faculdade. E claro que os pais devem querer isso, buscar isso, mas seria a primazia, né? Podemos dizer assim, realmente do investimento e orientação dos filhos assim. Né? Eu conheço uma família que incentivou os filhos a isso, não, você tem que estudar, você tem que fazer isso, e nada das coisas espirituais. Né? E os filhos estão assim, se distanciando. São inteligentes, boas faculdades, bons empregos, mas longe. Vocês têm que buscar em primeiro lugar, vocês têm que se dedicar nas coisas de Deus. Né? E a gente tem visto muitas notícias de missionários que estão ganhando, muitas pessoas estão perdendo os filhos. Pena, né? E eu tenho tentado zelar por isso, né? E eu falo para tantas crianças, né? Deus me livre de perder meu filho. E eu quero investir nele, né? Eu quero investir. Quero que ele estude, claro. Mas eu quero que ele seja investido na graça de Deus, no amor de Deus. É isso que nós devemos buscar para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa esposa, para o marido. Né? Essa deve ser realmente a prioridade. Passa o próximo, por favor. Ministério. Esse ministério é engraçado, né? É sério, porque tem alguém próximo da minha família, né? Que fala assim, olha, eu não abraço meus filhos, eu nunca dei um abraço nos meus filhos, porque meu pai não fazia isso. Meu pai era um homem sério, né? E aí essas crianças aí, olha só, o outro falou, fica subindo no colo, que falta de respeito, subindo no colo do pai, né? Poxa, precisa ver o que o Theo faz comigo, ele sobe na minha cabeça, ele pula, né? Mas a gente brinca de lutinha, mas é um meio de eu me aproximar dele, ele vem, ele me abraça, e eu passo amor para ele, eu passo confiança, e eu tento me aproximar o melhor possível. Né? Às vezes eu vejo as meninas no colégio, tão novas, 10, 11, 12, 13 anos, né? Cheios de namoradinhos, né? E tem uma lá que fala assim, olha, eu já namorei, acho que todos aqui. Né? Então, a gente vê isso, uma falta realmente na família. Né? Alguém já disse assim, olha, o pai, ele tem uma grande responsabilidade de passar carinho para a filha, amor, abraçar, beijar, ela vai se sentir amada, né? Mas quando falta isso, uma psicóloga crente uma vez falou isso, quando falta o carinho, o amor do pai, o primeiro cabeludo que aparece dizendo que a ama, porque ela está com aquela carência, né? A carência que ela tinha que ter do pai, ela tenta buscar nos meninos, né? Num namorado. Então, você, pai, né, se aproxime e dá o carinho que a sua filha realmente precisa e espera, para que ela não precise buscar esse carinho lá no mundo. Né? Mesma coisa os meninos. Quem ensina o menino a ser homem? O pai. Né? Às vezes a gente já viu quando ele pega lá na maternidade, né? Quando é menina, ele vai falar assim, é o amorzinho do papai. Ele vai aquela vozinha. Mas quando é o menino, o filhão do papai, né? Eu falei, esse é meu pai, né? É meu pai. Então, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser, né? Eu tenho bem perto da minha família, né? Isso, um menino chegou para o pai e falou assim, pai, me chamaram de gay na escola. O que é isso? O pai ficou nervoso. E falou de uma forma ignorante. Olha essa! Aí esse menino virou para mim e falou assim, olha, eu nunca mais pergunto nada a meu pai. Meu pai não sabe responder. Então ele se distanciou do pai. Aí ele voltou toda aquela admiração para a irmã. Poxa, minha irmã é demais. Eu quero ser igual a minha irmã.
Ele passou a usar as roupas da irmã. E tudo que a irmã gostava, ele passou de gostar. Né? Então, é isso. Então, ele vai... O que ele tinha que ver no pai, o exemplo, e buscar no pai, infelizmente, ele vai ver ou então na mãe ou numa irmã. Então, a gente vê essa tendência, né, do homossexualismo, começa lá em casa. Né? Nesse sentido. Já terminou? Acho que falta 2. Só o próximo, por favor. Minis velho. Depois que eu botei essa imagem aí, eu falei assim, parece que o seu Manel Castelo. Não faz lembrar ele, mas não é ele não. Seu Manel Pereira, né? Então, eu lembro lá de Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias, Deus falou assim, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Ele vira o rosto para o canto, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Deus, olha, eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar mais 15 anos. 15 anos. E ele teve 15 anos para colocar a sua casa em ordem. Mas ele fez isso? Não. Ele ia morrer, Deus falou, coloca a tua casa em ordem. Né? Deus acrescentou os 15 anos. Então ele esqueceu de colocar a casa em ordem. Né? E ao invés disso, ele fez outras coisas. Vamos ver lá para ficar mais... 2 Reis, capítulo 20. Que ele foi mostrando tudo que ele tinha. 12. 20, 12. Isso. Estava olhando 19, por isso que eu não achei. Então, nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Né? Então Deus envia Isaías e falou assim, olha, você se gloriou demais, né? Você quis mostrar a sua glória. Em vez de você colocar a sua casa em ordem, né? Você se distraiu e quis mostrar toda a sua riqueza. Né? Então isso tudo que você tem, tudo que você mostrou aí, vou levar lá para a Babilônia. Né? Seus filhos serão eunucos na Babilônia. Puxa vida! Então, envelheceu aqueles anos e ele exerceu um minis velho. Né? O último, para a gente concluir, é o semistério. Quando é tarde demais, né? Quando é tarde, puxa, eu podia ter feito... Lembra lá quando eles se assentavam nos rios, na beira dos rios da Babilônia, né? O povo hebreu, sentávamos e chorávamos, lembrando, né? Lembrando de tudo que tínhamos lá. E pediam para nos cantarmos hinos, louvores. Como cantar hinos e louvores ao nosso Deus em terra estranha? Né? Ou seja, quando eles estavam lá na terra, eles não deram valor. Né? Eles não deram valor. Às vezes, a gente vê muito isso na família, né? A esposa morre, puxa vida, por que eu não tratei melhor? Por que eu não amei mais? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não fui um melhor marido? Né? Poxa, papai e mamãe se foram. Por que eu não valorizei mais eles, né? Por que eu não os ouvi mais? Eu gosto muito de conversar com o Ronaldo, né? O Ronaldo é interessante conversar com ele, que quase em toda conversa ele diz assim, papai dizia assim, né? O papai disse um dia assim, o papai me ensinou assim. Ele fala papai, não é? Então, poxa, quanto exemplo ele pôde ter do seu Armando, né? Quando ele pôde ter, ele falou assim, poxa, o papai estava certo. Né? Naquela época, poxa, não, meu pai, o que ele está falando aqui não tem muito sentido, não. Né? Puxa, agora como pai, né? Puxa, o papai realmente estava certo. Eu aplico hoje, eu dou esses ensinos que o meu pai me ensinava para os meus filhos. Então, isso é extraordinário, porque ele deixou um legado, né? Deixou um legado de ensino, um legado de exemplo. Né? Então,
esses ministérios que eu gostaria de mostrar que nós muitas vezes exercemos na nossa família, né? Que possamos realmente exercer um ministério, né? E não esses 10 quase ministérios, né? Mas que ao contrário de ministério no nosso lar, na nossa família, né? Então passa o próximo aí. Então essa é a minha família, que o Senhor tem confiado e eu vou ter que prestar contas um dia, né? Eu vou ter que prestar contas. E Deus me abençoado com esta família, com uma esposa, com um pequeno Theo. Será que a minha família é perfeita? Não, puxa, estou longe da perfeição, né? Mas eu conto com a graça e a misericórdia de Deus, porque eu só tenho um ministério por causa da minha esposa, né? Quantas vezes eu viajo e ela não pode ir, quantas vezes eu estou ministrando para criança, ou estou fazendo qualquer coisa, ou estou no hospital, ou estou no colégio, ela está orando, né? Quantas vezes eu falo alguma coisa, ela fala assim, olha, isso que tu falou lá, olha, por que tu não fala assim? Né? Então ela vai me apoiando e ela vai me orientando. Orem pela minha família, né? Não esqueçam de orar pela minha família, nosso ministério, né? Obrigado pelo convite, que o Senhor esteja abençoando cada família aqui, que esse pequeno estudo simples, né, possa estar sendo de valor e abençoando as famílias nessa igreja, porque a igreja é constituída por família. Amém.